Então, a primeira coisa é esse inglês para o trabalho. Então, que inglês, né? Eu sempre falo que esse é um canal para ajudar pessoas a falar inglês no trabalho. Assista o vídeo, melhore o seu inglês para o trabalho, para você buscar melhorar a sua carreira. Então, que inglês é esse? Eu chamo de inglês para o trabalho, mas ele tem outros nomes, inglês para negócios, inglês corporativo, mas parece quando eu falo inglês corporativo, inglês para negócios, parece uma coisa meio elitista, assim, mas não, o inglês para o trabalho é para qualquer profissional, porque independente da nossa profissão, a gente tem rotinas, a gente tem rotina de horário, a gente tem superior, subordinado, a gente tem colegas, a gente tem as reuniões, a gente tem procedimentos que a gente precisa seguir, né, para determinadas ações que a gente tome no trabalho, a gente precisa fazer relatórios, quaisquer que sejam, escrever e-mails, então tudo isso faz parte de uma rotina comum de qualquer profissional. Então, quando a gente aprende essas situações comuns, esse contexto situacional em inglês, isso te dá aquela segurança de você utilizar o inglês quando você viver a vida real, essa situação na vida real do seu trabalho. Então, todas as situações que você vive hoje no seu trabalho, na sua profissão, imagine viver essa situação numa multinacional, numa empresa em que as pessoas falam inglês o tempo todo. Então, viver essas mesmas situações que você vive em inglês. Então, esse é o inglês corporativo. E dentro da área do inglês, né, a gente tem uma sigla que a gente usa, né, os professores, especialistas, que é ESP, English for Specific Purpose. Então, que seria isso? O inglês para uma intenção, um objetivo específico. Além desse inglês corporativo, existe o inglês, por exemplo, o inglês para viagens. Tenho certeza que vocês já viram um livrinho, né? Inglês para viagem, aquelas frases, aquelas situações específicas para viagem. Então, é um inglês para um objetivo específico. Por exemplo, quem estuda inglês para fazer um teste, né? Uma prova internacional, que eu falei na semana passada sobre certificações, provas, exames internacionais. Então, é um inglês para um objetivo específico. Então, o inglês corporativo é um inglês para um objetivo específico. ESP, English for Specific Purpose. E, então, qual é a diferença real, né? Eu falei que é um contexto situacional, de trabalho, mas quando a gente estuda inglês, assim, num curso, numa escola normal, não estuda isso, reuniões e tal. Então, vou fazer a comparação, né? Você estuda o inglês que a gente chama de General English, que é o inglês geral, que você vai estudar diversas situações, não só de uma reunião. Você vai estudar uma situação encontrando com pessoas num restaurante, num bar, numa festa. E é diferente quando a gente faz uma reunião, até uma festa no trabalho, a formalidade é outra. Então, eu busco mostrar numa aula ou numa sequência de aulas o propósito de focar em situações de trabalho. Então, se eu vou utilizar perguntas, eu estou trabalhando perguntas, vamos aprender a fazer perguntas. Então, que tipo de perguntas são feitas numa entrevista de emprego? Né? Então, isso é específico para o trabalho. Diferente de você fazer uma pergunta que está conhecendo uma pessoa, está paquerando uma pessoa, né? Ou você está pedindo uma comida num fast food restaurant. Então, é diferente. Então, eu foco, né, esse inglês corporativo, a minha proposta é focar no ensino de vocabulário, contexto situacional para o trabalho, porque isso gera diversos ganhos, né? Um deles é a economia de tempo estudado. Então, das diversas situações que a gente vive na nossa vida, situações com amigos, com família, em casa, na rua, no mercado, no trabalho, quando a gente foca no trabalho, a gente diminui, né, os contextos a serem estudados. Então, isso diminui
seu tempo de estudo, você ganha tempo estudando.